A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. Já vá se inscrevendo no canal, já vá metendo o dedo no like. Olha, nós vamos trazer hoje um vídeo surpreendente, é isso mesmo. Vídeo surpreendente hoje, né? Já vá metendo o dedo no like, já vá se inscrevendo. É apologética católica nas Sagradas Escrituras. Muito bem. Vamos aqui pegar o livro da sabedoria, isso mesmo. Adulterações. A gente continua com esse quadro de adulterações, tá certo? Vamos pegar aqui um livro sapiensal, um livro da sabedoria, que não se encontra nas Bíblias protestantes. Capítulo 2, né? A partir do versículo 12. Muito bem. A gente vai colocar aqui algumas cores, né? Para poder vocês... nós não vamos mostrar aqui ao lado da Bíblia, mas nós vamos colocar algumas cores para vocês entenderem, porque nós vamos falar hoje deste livro tão importante para a cristandade, isso mesmo, para a cristandade, tá certo? Eu tenho que colocar aqui algumas cores neles, meus irmãos, para poder... Enquanto isso, você está vendo aqui ao nosso lado, ó. Compartilhe aí conosco. Aliás, doe aí quando você puder. O nosso Pix pentecostes1@gmail.com. Doe quanto você puder. Nos ajude aí. Tá certo? E nós vamos começar no versículo 12. Vamos começar no versículo 12. Vamos ver aqui. Da sabedoria. E eu vou deixar aqui a Bíblia aberta no livro, no Evangelho de Mateus. Certo? 27. Eu vou mostrar para vocês o quanto o livro da sabedoria é inspirado por Deus. 27:43. Certo? Olha só, para vocês terem uma ideia do quanto esse livro ele é inspirado por Deus. Eu quero mostrar para vocês uma profecia de um livro, do livro da sabedoria. Eu já trouxe aqui no canal, vocês podem ver, o livro da sabedoria, lá no capítulo 4, a armadura do cristão de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que São Paulo se utilizou para escrever aquela famosa, conhecida como armadura de Deus, né? Que é a armadura do cristão na Bíblia Ave Maria. Então, pode procurar aqui no canal que vocês vão verem. O vídeo não é muito antigo, é um vídeo de 1 ano, acho que atrás, de onde eu gravei mostrando ao pé da letra todos os versículos utilizados por São Paulo da armadura do cristão, a espada, o capacete, né? A armadura, tudo lá, o escudo, tudo utilizado do livro da sabedoria. São Paulo utilizou para escrever aos Efésios a armadura do cristão, tá certo? Então você pode procurar no canal que está no livro da sabedoria. Veja, o livro da sabedoria foi tirado pelos judeus de Alexandria no ano 90 depois de Cristo. Por isso, do ano 90 ao ano 100, escrevia São João Evangelista o Apocalipse, e escreveu o Apocalipse 22, 18 e 19, dizendo que quem tirasse alguma coisa do livro sagrado, Deus lhe tiraria tiraria a árvore da vida e a cidade santa dessa pessoa. Porque o São João fica falando, que o São João fica sabendo que eles estão tirando os 7 livros. Os judeus de Jâmia,
Não aceita o cânone de Alexandria. Esse livro da sabedoria foi escrito 50 anos antes de Cristo. E vejam, meus irmãos, que ele fala de Jesus Cristo. Na Sabedoria 2:12. Vamos estudar esse texto, né? Nesse quadro Adulterações. Não adianta pegar na Bíblia protestante, porque não tem nenhuma Bíblia protestante. No ano 1833, 25 a 33, os protestantes se reuniram com a Sociedade Bíblica Protestante e resolveram tirar os 73 livros. Protestante, busque uma Bíblia protestante antes do ano 1825 e vocês vão ver que elas têm os 73 livros igual a Bíblia católica, tá certo? Busquem na história e vocês, ou investiguem na internet e vocês vão ver que ela tem os 73 livros antes do ano 1825, onde a Sociedade Bíblica Protestante tira os 7 livros, tá certo? Vamos lá. Versículo 12 da sabedoria diz: cerquemos o justo, porque ele nos incomoda. O que foi que os judeus fizeram? Olha só, por que os judeus tiraram o livro da sabedoria? Porque na realidade o livro da sabedoria estava retratando do que eles fizeram com Jesus. Então, para que outros judeus não chegassem a estudar e ver isso aqui foi o que os judeus fizeram com Jesus e se convertessem ao cristianismo, eles resolveram tirar o livro da sabedoria. Hoje, nesse quadro da adulteração, nós vamos, que a gente vem trazendo, vamos falar da espiritualidade desse livro da sabedoria. É inspirado por Deus ou não? Escrito no ano 50, há 50 anos antes de Cristo, mais ou menos aí mais ou menos isso. 50 anos, 50, 30 anos antes de Cristo. Então veja, olha só, cerquemos o justo. Ele nos incomoda. O que foi que fizeram? Jesus dizia: ai de vós, fariseus e escribas, hipócritas, fariseus, sepulcros caiados. Porque eles violavam a lei, ó. Porque ele nos incomoda. Jesus incomodou, não só violava o sábado, mas dizia ser filho de Deus, como você vai ver aqui. É contrário às normas, nos acusa de ser contrário à lei. Ele nos censura por violar a lei e nos acusa de contrariar o nosso ensino. É só pegar o 23 de Mateus que você vai ver, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, centrais na cadeira de Moisés, fazei o que eles mandam, mas eles não fazem. Então, esse livro, ele retrata aqui do que verdadeiramente os judeus fizeram com Jesus. Quando o mataram, quando o colocaram à prova. Então, todo desse versículo, desse capítulo 2, do 12 até o final, até o último versículo, vai retratar isso. Vai falar a respeito disso. Vamos seguir. Ele se gaba de conhecer a Deus. E se proclama a si mesmo filho de Deus. Se você pegar João 5, vamos sair um pouco aqui de Mateus. Deixa eu marcar aqui Mateus. João 5, preste atenção. João 5:18, vamos pegar. João 5:18. Por que bem que os judeus resolveram matar Jesus? Presta atenção. Por esta razão, os judeus com maior ardor procuravam tirar-lhe a vida, porque não só violava o sábado, mas que afirmava ainda que Deus era seu pai e se fazia igual a Deus. Ei! Peraí. Como é que alguém vai escrever isso aqui 50 anos antes da vinda de Cristo? E isso aqui se cumpre na vinda de Cristo. Não é, como que isso aqui não é palavra de Deus, meu irmão? Protestante que está vendo esse vídeo, pegue uma Bíblia católica e estude. Ah, não gosto de Bíblia católica. Pegue uma Bíblia ortodoxa que tem o livro da sabedoria e estude. E veja. Ou então pegue uma Bíblia protestante de antes do ano 1825 e estude que nela tem o livro da sabedoria. E vocês vão verem. 50 anos antes de Cristo, isso aqui foi escrito. Versículo 14. Sua existência é uma censura aos nossos ensinamentos. Jesus contrariou todo o ensinamento rabínico de sua época. Ensinamentos deles
Entra no templo, o que é que estão fazendo no templo? Estão negociando. Basta sua vista para nos importunar. Jesus foi uma pedra no calcanhar dos escribas e fariseus do seu tempo. Versículo. Então, meus irmãos, tudo isso aqui está nos evangelhos. Tudo isso aqui está nos evangelhos. Caramba! Custa parar, raciocinar e pensar por um segundo com um pensamento justo, entender que isso aqui é a palavra de Deus, foi concretizado, isso aconteceu, cara. Sabedoria 2,15. Sua vida com efeito não se parece com a das outras. Por que esse versículo está falando isso? Jesus se encarnou, veio semelhante a um de nós, passou fome como nós, sentiu dor como nós, sede como nós. De tudo de nós se fez, exceto uma coisa: o pecado. Por isso que, veja, sua vida com efeito não se parece com as das outras, com das outras pessoas, nossa, porque ele é Deus, Deus encarnado, e os seus caminhos são muito diferentes. Veja, todos os ensinamentos que deu Jesus foi contrário ao quê? As leis judaicas. Jesus anulou. Por isso que Jesus disse no 16 de Lucas: a lei e os profetas duraram até João Batista. Se nós pegarmos aqui o capítulo 7 de São Marcos, presta atenção no que Jesus vai dizer. Jesus disse com eles: vós anulais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Uma tradição com 663 663 atos supersticiosos. Era a tradição judaica. E fazeis ainda muitas outras coisas semelhantes. Tradição essa que, se entrar na casa dos outros, de alguma pessoa, tem que lavar os pés. Se antes de comer não lavar as mãos, fica impuro. Se tocar um animal morto, fica impuro. Não poderia comer carne de porco, senão ficava impuro. Não poderia tocar o sangue, senão... E agora Jesus disse: quem come, bebe do meu sangue tem a vida eterna. Veja que Jesus contraria tudo do judaísmo. E ainda tem seita protestante, que essas seitas são judaizantes, que vem da asa a um judaísmo morto. Né? Não tem mais nem... Cadê o sacrifício de touro de bode? Né? Não tem. Veja só. Versículo 16. Ele nos tem por moeda do mal, quilate, de mal quilate. Afasta-se de nós e afasta-se de nossos caminhos, como de mancha do pecado. Pecadores, sepulcros caiados. Julga feliz a morte do justo e gloria-se de ter Deus por Pai. Jesus sempre dirigia-se a Deus, né? Como meu Pai. Aí está. Por isso que eles o mataram. Por quê? Porque Jesus se dizia filho de Deus e violava o sábado. Você acabou de ver comigo no capítulo 5, versículo 18 do Evangelho segundo São João. Então, tudo isso aqui que você está vendo comigo, você está escutando aí do outro lado da tela, no livro da sabedoria, se cumpriu nos Evangelhos. Veja o quanto esse livro é inspirado por Deus. Versículo 17. Aqui de vermelho diz: vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras. Provaram, os judeus não provaram Jesus? Não submeteram Jesus à prova? Até com provas de palavras? Como diziam: se és o filho de Deus e desce da cruz, que nem nós vimos. Olha só. Vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras. Experimentemos o que acontecerá quanto da sua morte. Aí está. Se és o filho de Deus, desça da cruz. Você não disse que é filho de Deus? Se é filho de Deus, Deus o defenderá. 18. Porque se o justo é filho de Deus,
Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários. Vamos ler Mateus 27, versículo de número 43. Confiou em Deus, Deus os livre agora, se o ama. Porque ele disse, eu sou o filho de Deus. Que o livre de nossas mãos. Vocês estão percebendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo agora o quanto disso aqui? Versículo 19. Provemo-lo por ultrajes e torturas. Me responde aí. O que foi que Pilatos fez com Jesus? O que era que os judeus gritavam? Crucifica-o. Crucifica-o. Pilatos manda flagelar. Está na Bíblia ou não está? Capítulo 18 de João, nos Evangelhos, a flagelação de Jesus. Veja, outra vez. Provemo-lo por ultrajes, versículo 19, sabedoria 2. E torturas, a fim de conhecer a sua doçura. E estarmos cientes de sua paciência. Isaías 53 diz que ele, como ovelha levada ao matadouro, não, como cordeiro levado ao matadouro, não abriu a boca. João 1, 29. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei! Tudo nos evangelhos que você está escutando aqui. O livro da sabedoria escrito antes da vinda de Cristo. Escrito há 200 anos antes dos evangelhos serem escritos. Retrata da vida do justo Filho de Deus. Mas os senhores protestantes raparam fora como os judeus de Alexandria, porque isso aqui os judeus disseram, está falando de nós. Esse livro não pode ficar no nosso cano. Por isso tiraram o livro da sabedoria fora. No ano 90 depois de Cristo. Versículo 20. Condenemo-lo a uma morte infame. Morte de cruz. Porque conforme ele, Deus deve intervir. Outra vez. Se és o Filho de Deus, desça da cruz. Olha o versículo 40. Tu que destróis o templo e reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desça da cruz. Outra vez. Porque conforme ele disse, Deus deve intervir. Porque ele não disse ser filho de Deus. Vocês estão compreendendo? O quanto o livro da sabedoria... Eu estou trazendo isso aqui dentro do quadro... Não é um quadro, mas eu sempre trago adulterações porque os escritos pedem. Eu não vejo nenhum outro católico trazer tão bem como nós. Nós somos os únicos que mostramos aqui no YouTube que eu conheço, mais de 3.500 versículos dos 7 livros deuterocanônicos falados por Jesus e pelos apóstolos no Novo Testamento. Está no canal do ex-protestante Fábio Pentecostes. Se não foi algum excluído, porque de vez em quando o YouTube está derrubando um vídeo nosso, se não foi excluído, está aí. Procure e vai encontrar. Eu nem me lembro mais o título. Parece que, se eu não me engano, alguns tinham o antigo escrito no Novo, os 7 livros no Novo Testamento, será alguma coisa assim. Versículo 21. Eis o que pensam, mas enganam-se. Sua malícia os cega. Estavam cegos ou não estavam? Cegos. Porque não... O seu Messias veio ao seu povo. O Messias veio ao seu povo e eles não o reconheceram. Eles não quiseram, não reconheceram como seu Senhor. 22. Eles desconhecem os segredos de Deus. Está vendo? Não esperam que a santidade seja recompensada. E não acreditam na glorificação das almas puras. Porque ali era uma alma pura sendo condenada à morte infame, que era a morte de cruz.
Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. O último versículo. Mas foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Veja aí. E os que pertencem ao demônio aprovarão. Isso nós vimos também, está lá no capítulo 5, né? De Romanos, quando fala que o pecado trouxe a morte. O salário do pecado é a morte. Então tá aí, meus irmãos. O livro da sabedoria retratando isso. Aqui. Que a gente tá vendo, né? E isso é algo tremendo. Eu só vou pegar aqui a sabedoria para vocês verem onde começa a armadura do cristão, tá? Eu disse no capítulo 4, não foi? Não é no capítulo 4 não, tá certo? É no capítulo 5. Capítulo 5, a partir do versículo 17. Vai do 17 ao 21. Não, 17 ao 20. Eu vou só ler para vocês terem uma ideia. Ó. Por armadura tomará o zelo. São Paulo utilizou sabedoria 5, de 17 a 21. 17 a 20 para falar daquela armadura do cristão lá em Efésios 6, de 13 a 17, tá certo? Eu vou ler para vocês, ó. A armadura, São Paulo fala lá, tomará seu zelo e armará as criaturas, fala em criatura, e vingar os seus inimigos, o demônio, demônios. Tomará por couraça a justiça, couraça. Tá em Efésios 6, 14b. E por capacete a integridade do julgamento, capacete da salvação, está em Efésios 6,17. E ele se cobrirá com a santidade, como que um escudo. 6. Efésios 6, de 13 a 17. E afiará o gume de sua ira, como para lhe servir de espada. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que está em Efésios 6, 17. Então, a armadura do cristão, que São Paulo teve muita... Está no canal 2 Protestante Fé Pentecoste. Esse versículo, essa passagem que São Paulo utilizou, esse vídeo teve muitas visualizações. Eu postei esse vídeo junto com o vídeo da Eucaristia durante a missa, né? De 26 e 26 de Mateus, no canal Apologética Católica Debate, e eles tiveram milhões de visualizações, esses dois vídeos, assim que eu mudei a forma de gravar a apologética, tá certo? Então tá aí, vocês podem pegar e podem fazer a comparação, pode pegar duas Bíblias, pode pegar a Bíblia Ave Maria, duas Bíblias Ave Maria, botem a Bíblia Ave Maria em Sabedoria 5, 17 a 20, e abra a outra em Efésios, a outra Bíblia em Efésios 6, 10 em diante, e você vai ver que é a mesma coisa. São Paulo se utilizou desse livro da sabedoria para escrever. E olha quando São Paulo escreveu aquilo ali, não é? Que foi mais ou menos no ano 60, por aí, São Paulo 60, 65, que São Paulo encerra seus escritos. E os judeus tiram no ano 90. Muito tempo depois. Tá certo? Veja como eles utilizavam a Bíblia Septuaginta, a Bíblia de Alexandria. Certo, meus irmãos? Não esqueça aquele like, se inscreva no canal, sempre lembrando que esses vídeos é para católico. Mais uma vez está aí ao lado para quem quer nos ajudar o nosso Pix. pentecostesfabio1@gmail.com. Doe quanto você quiser, puder. É você que faz com que essa obra de evangelização ande. Ajude os canais católicos. Então, você não sabe o que nós precisamos. Certo? E muitos outros canais católicos. Ajude os canais católicos que estão precisando, que pedem sua ajuda, tá certo? Colocaste meu dinheiro no banco. R$1 investido nesses canais, não só no nosso aqui, mas nos outros canais católicos,
Você está produzindo a pescar alma para Cristo. Quantos não vão se converter? Quantos não vão se deparar com um vídeo desse e vai voltar à Igreja de Cristo? O nosso apostolado aqui, muitos protestantes já voltaram à Igreja de Cristo através do nosso apostolado. Louvado seja Deus por isso. Muitos protestantes já voltaram para a Igreja de Cristo. Se converteram à verdade. Louvado seja Deus por isso. Não há nada que pague isso. Tá certo? Deus abençoe vocês e conto com nossas orações. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vire.